Tema de hoje. O que eu posso dizer? Tema de hoje. Eu vou colocar uma outra ênfase nessa frase. O que eu posso dizer? A ênfase é essa, tá bom? Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, muitas pessoas me perguntam, da onde você tira as suas informações, né? Alguns falam assim, parece que você tira uns coelhos de umas cartolas aí. Da onde você tira essas informações? Bom, hoje começaria o programa falando das minhas fontes de informações. Da onde eu tiro as informações que eu repasso aqui pela rádio? Então, eu quero dizer o seguinte, há muitos anos eu faço pesquisas independentes. Pesquisa independente é aquela que não é vinculada a nenhuma instituição, que não tem os vieses, né, das instituições, que não tem, vamos dizer assim, aquele direcionamento institucional. Bom, e além das pesquisas que eu fiz no mestrado da PUC, e no doutorado da USP, e como diretor responsável pela revista de Psicanálise Integral, eu faço pesquisas independentes desde os meus 17 anos de idade. E o meu primeiro livro publicado, que se chamava The Origin of Earth, então é A Origem da Terra em inglês, primeira versão e primeira edição, ele foi editado pela Proton Publishing House. Eu lancei no mercado, principalmente dos Estados Unidos, com 25 anos de idade. Então, esse foi o meu primeiro livro. Agora, uma curiosidade, né? Eu estava investigando hoje. Você encontra esse meu primeiro livro encomendado dos Estados Unidos pela Amazon. Então, ele foi publicado em dezembro de 1984. Faz um tempinho, né? Bom, desde então, eu montei uma biblioteca particular com mais de 3.000 livros e ainda consulto outras bibliotecas. Pesquiso, portanto, também em livros raros, que não são encontrados no Google e em outros sites de busca. Então, também pesquiso esses livros raros que não estão à disposição aí no mercado tão facilmente. Além disso, pesquiso na internet não apenas os dados trazidos pela ciência, filosofia e teologia oficiais, mas também os dados trazidos pela ciência, filosofia e teologia independentes, tá? Isso é muito importante. As pesquisas independentes não precisam se encaixar nos padrões oficiais e podem investigar todos os assuntos, mesmo os não pesquisados pelos padrões oficiais. Então, daí que eu tiro as minhas pesquisas. Mas, como eu disse, hoje eu vou falar o que eu posso dizer. Tá? Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. Eu vou explicar. Portanto, eu tenho muito mais dados de pesquisa do que aqueles que eu posso falar. O que eu posso dizer é uma parte muito menor do que tudo aquilo que pesquisei. Nós vamos ver o porquê disso. Mas o que eu posso falar hoje? A partir de todas essas pesquisas. Então, eu vou falar hoje sobre questões atuais da nossa sociedade e vou te dar sempre a fonte de pesquisa, onde você pode pesquisar e descobrir mais coisas. Fonte inicial, é claro que você pode pesquisar e ir muito mais a fundo, né? Bom, ouça bem isso aqui. As piores teorias de conspiração são água com açúcar perto do que está sendo feito no mundo na atualidade. Eu vou repetir. As piores teorias da conspiração são água com açúcar perto do que está sendo feito no mundo na atualidade. Aí você vai falar, não é possível. Eu vou te mostrar. Pesquise, então, aquele autor que eu já falei para você pesquisar, isso numa revista científica, Duncan Butler, na revista Nature. É um artigo de 2015. E seu alerta sobre os perigos de se fazer um vírus quimera
a partir do coronavírus de morcegos. Coincidência? Não. Em 2015 já estavam fazendo experiências com coronavírus de morcegos. E ele alertou, isso é muito perigoso, parem com isso, é um artigo de alerta. Pergunta para você, só para você refletir. Será que essa pandemia foi planejada? Propositalmente? Será? Respeito sua resposta. Você pode dizer sim ou não, André. Não, André, isso é teoria da conspiração. E eu respeito qualquer uma das respostas. Mas pense bem, sim ou não? Segundo ponto que eu posso dizer hoje. O mundo corre muitos riscos de ser destruído. E precisamos nos conscientizar disso urgentemente. E isso não é novidade. Eu vou trazer as pesquisas que temos na atualidade. Estes riscos aumentaram com o lançamento da primeira bomba atômica em Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e logo depois com a segunda bomba atômica em Nagasaki, em 9 de agosto de 1945. Então, este foi o marco inicial da famosa pós-modernidade. Quando começou a pós-modernidade? Quando lançaram a primeira bomba atômica em Hiroshima e a segunda em Nagasaki. Aí começou a pós-modernidade. Por quê? Porque pela primeira vez na história, o ser humano tem condições de destruir todo o planeta. Com o arsenal bélico que passamos a dispor, a partir daquele momento, nós podemos destruir todo o planeta. Então não é um risco hipotético, teórico, da teoria da conspiração. É um risco real. Este foi o começo da pós-modernidade, época atual, na qual convivemos com a possibilidade de destruição do planeta. E essa não é a única forma. Existem outras formas de destruição do planeta. Por exemplo, soltando-se um vírus perigoso. Isso pode destruir o planeta. Bom, então a minha pergunta, também respeitando sua resposta sim ou não. Responde para si mesmo aquilo que você quiser. Será que esta pandemia atual é o começo de uma guerra híbrida? Será? E respeito sua resposta, sim ou não. Você pode dizer sim, é claro, André. A gente já percebeu isso. Ou não. Não, isso é teoria da conspiração. Imagina, guerra híbrida, né? Os poderosos são tão bonzinhos durante a história, eles nunca fizeram nada contra o povo, né? Os reis poderosos durante a história foram tão bons, né? Tivemos o exemplo de Hitler e outros tantos, né? Tão bonzinhos, né? Então, você pode dizer assim, não, eles são bonzinhos, eles não têm nenhum plano de destruição da humanidade, e eu vou respeitar esse seu ponto de vista. Mas pensa bem, se não estamos em meio a uma guerra híbrida planejada de 2020 a 2030. Esses números também eu retirei de pesquisas. Será que não estamos mesmo? Só que ela não está dando certo, que é o ponto 3. E isso que vai ser muito importante você ouvir, porque as duas primeiras propostas que eu fiz, as duas primeiras questões que eu coloquei, assustam, mas essa terceira tranquiliza, porque é o que está acontecendo também já desde agora. Terceiro, já existe um combate a esse plano perverso. E a destruição ao planeta não vai acontecer. E eu vou repetir. Já existe um combate a esse plano perverso. E a destruição ao planeta não vai acontecer. Ô, André, mas por que você fala isso? Da onde você tira isso? Não sei da onde você tira esses coelhos aí da cartola. Por que você fala essas coisas? E eu vou te explicar agora, na sequência. O grande reset do mal, ou o apagão mundial, não aconteceu nas datas previstas. Se previa se fazer esse grande reset do mal, ou o apagão mundial, em julho de 2020 e janeiro de 2021.
E tudo indica que não acontecerá mais. Ou seja, nem aconteceram nas datas previstas e tudo indica que não acontecerão mais o grande reset e o apagão mundial. Aqui é uma curiosidade, então, para você pesquisar. Pesquise no YouTube os meus 2 programas de rádio, aqui da Rádio Mundial, que foram para o YouTube. Então, Apagão Mundial, o divã de André Kepp, e ele teve mais de 16 mil visualizações em 2 páginas do YouTube. Então, foi muito assistido porque eu dou muitos dados de como eles estavam pretendendo fazer o apagão mundial, o grande reset mundial. Quem? O Fórum Econômico Mundial. E aí, nesses programas, eu dou as fontes, eu mostro aonde você pode pesquisar. E também no Facebook. Então, em 2 páginas do YouTube e também no Facebook você vai encontrar esse programa meu, Apagão Mundial. Esse vale a pena porque descreve esse plano perverso em detalhes, com todas as fontes. Quer dizer, eu não falei da minha imaginação, eu falei a partir de fontes muito confiáveis, você vai ver lá. Pesquise também Apagão Mundial Adiado, o divã de André Kepp, que foi um outro programa que eu fiz na sequência sobre o adiamento por 2 ocasiões consecutivas desse apagão mundial, desse grande reset planejado pelo Fórum Econômico Mundial. Também você vai encontrar em 2 páginas do YouTube e no próprio Facebook. O que eu quero dizer em síntese é o seguinte: não apenas existe um plano perverso que nós, pesquisando, e eu dei as fontes, eu mostrei para vocês aonde você pode pesquisar, como existe um combate a esse plano perverso. E esse plano perverso não pôde e não será aplicado, com certeza. Então, primeiro você leva um susto, né, de saber que existe tudo isso. Ou então você pode dizer assim, não, André, você está na teoria da conspiração. Tá bom, eu respeito essa posição. Mas quem aceitou ver isso, ou aceita essa possibilidade, primeiro leva um susto. Mas depois se sente mais tranquilo porque está havendo um combate. E, André, mas quem que está fazendo esse combate são os poderosos do mundo. Quem pode combatê-los, né? Garanto que não é o super-homem, né? Mas é uma força que eu vou revelar daqui a pouquinho. Também tudo em cima dessas pesquisas que eu falei no começo do programa. Então, tudo que eu falo é muito pesquisado e checado. Não na grande mídia, porque a grande mídia... Olha, deixa eu falar uma coisa, eu já perdi a paciência. Tinha uma época que eu ainda tinha paciência, mas são tão poucas notícias verdadeiras e tanta desinformação que eu já perdi a paciência. Então, eu procuro em outras fontes. A grande mídia eu uso raramente. Quando eu ouço que, tem uma notícia verdadeira aqui. Nossa, ainda bem eu acho uma notícia verdadeira. Mas são tão poucas, em meio a tanta desinformação, que eu particularmente já perdi a paciência. Eu já nem ouço mais a grande mídia com as desinformações contínuas dela e poucas informações verdadeiras. Vibe Mundial 95.